Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga, escritora, e hoje eu estou aqui com o Theo, que vai nos trazer uma contribuição tão importante. Ele vai contar um pouquinho pra gente de como ele vem produzindo histórias em quadrinhos. Muito legal, né? Aliás, o Theo é a primeira pessoa que a gente vai conversar sobre isso, né? Então a gente está aqui no Farol Literário em Torres, então tem algumas vozes que vocês vão escutar que fazem parte desse processo aqui mesmo do Farol, tá? Mas antes eu convido vocês a curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, ativarem as notificações para sempre que eu estiver postando, vocês possam estar recebendo. Então, Theo da Paz Hermann, nos conte um pouquinho sobre o teu processo, né, sobre a tua escrita, como é que tu chegasse a isso, né? Primeiramente, eu acho que vale falar de onde surgiu, lá no fundo, lá da infância, assim, que foi minha paixão por filmes, né, filmes e agora, posteriormente, por séries, que me fez querer poder criar, assim, né, poder ter esse poder criativo, assim, né, que muitos filmes, assim, sempre me inspiraram, né, e, enfim, os quadrinhos em si, né, Turma da Mônica e tal, foram uma influência secundária, eu acho, né, mas eu acho que principalmente foram os filmes, assim, né, enfim, daí esse desejo, assim, veio da vontade de poder criar alguma coisa, só que como eu era uma criança, né, de 6 anos por aí, não tinha muito poder de gravação, nem nada, né, enfim, daí era mais fácil poder exercer essa vontade de criar no papel mesmo, né, daí eu comecei a juntar uns papéis, começar a fazer umas histórias em quadrinhos, assim, que foram evoluindo, assim, né, daí acabou que eu comecei a ter uma prática, assim, né, comecei a entender um pouco mais, comecei a me aprofundar um pouco mais, né, comecei a ter um pouco mais de conhecimento sobre roteiro, sobre enquadramento, sobre cenas, assim, né, que agora tá me levando para um caminho que eu tô bem feliz, assim, no processo que eu tô tendo, né, e que tá me levando para isso, assim. Que bacana, né, Theo, essa influência, na verdade, dos filmes que te desloca, né, para a questão dos quadrinhos como uma possibilidade de tu trazer cenas, né, de tu dar vida às cenas, né, e isso é muito bacana, assim, muito inspirador, né. Inspirador, quer dizer, um jovem com 6 anos que começou a se despertar para isso é muito legal, né? É sinal do quanto, e talvez assim a tua família também foi importante nesse processo, porque foi te estimulando para isso, né? Até esqueci de comentar um pouco a influência do meu pai, né, que ele é artista plástico, assim, e ele também, que eu sempre, no meio que eu vivi, que eu cresci, sempre tinha muita influência da arte, muito desenho, assim. Daí, acho que era um pouco difícil eu não seguir o mesmo caminho, assim, né? Ou pelo menos ter alguma coisa. Então, acho que a influência do meu pai, assim, principalmente, que foi também, assim, uma tremenda ajuda, assim, pra poder partir pra essa área, né? Então, pais e mães, cuidadores, professores, estimulem, né, as crianças, os jovens a produzir arte, né? Muitas vezes, sabe, Theo, aqui no canal eu chamo a atenção do quanto a arte é saúde mental, porque ela cria recursos, resiliência para a gente lidar com as coisas do nosso dia a dia. Então, fomentem isso.
Leiam para os seus filhos, estimulem uma forma criativa de compreender e viver o mundo, né? Acho que isso é muito importante, né? Talvez se tu não tivesse uma família que também te acolhesse nisso e te estimulasse, sabe-se lá, né? Como seria? Quem sabe, né? Isso não... Sim, não, eu acho que... Às vezes eu me pego pensando assim... Como é que seria, assim, se eu não tivesse essa influência? Como é que seria se... Porque eu não consigo imaginar a minha vida, assim, sem essa questão do desenho, né? Eu desenho basicamente todo dia, assim, é algo que é basicamente um vício, assim, às vezes até prejudicial, né? Eu desenho muito na aula. Eu não sei, não consigo imaginar, assim, como seria a minha vida sem isso, né? E eu acho que se eu não tivesse realmente essa influência, assim, minha vida ia ser bem diferente, né? A arte os desenhos são um fator muito importante para mim. Sim. Que bacana. Que bacana que tu encontrasse algo que trabalha essa tua emoção, né? Que faz com que tu tenha uma conexão que te fortalece, né? Todos nós temos isso. A gente muitas vezes tem que descobrir o que é, né? Mas, assim, muito interessante, o Theo tem esses cadernos, né? Olha só, esses cadernos é de onde ele vai criando os personagens. Nos fala um pouquinho sobre isso. Tu queres que eu mostre? Pode ser que vai ser um pouco difícil com o microfone. Tá, aqui eu tenho alguns desenhos aqui, será que vai dar de ver? Acho que vai sim. Deixa eu pegar mais pra cá. Aqui eu tenho eu faço, acho que eu aproximar um pouquinho. Eu crio os personagens, daí eu faço basicamente os esquemas, assim, das roupas, da questão física do personagem, né? Muitas vezes emocional também. E eu vou criando a partir disso, assim, né? Das ideias vão vendo, vou colocando no caderno, né? E, enfim, daí vai vindo coisa. Daí tem os personagens principais da minha história que vão vindo, assim. Daí vão vindo algumas ideias, assim, alguns desenhos não muito relacionados ao que eu vou colocar na história, mas que eu acho que são legais, assim, de colocar, né? Até para treinar um pouco a questão de estilo, questão de arte, né? E, enfim, daí é uma exploração, assim, de ideias que vem vindo, né? Um processo maravilhoso, né? Quer dizer, né? Eu estou conhecendo esse processo agora. Então, assim, é muito interessante a gente olhar os livros assim, os cadernos, então, que o Theo acaba colocando essa inspiração para depois virar, então, efetivamente, os livros do Theo, né? Então, enquanto o Theo vai contando um pouquinho aqui da história, eu vou folheando para vocês verem a riqueza e essa transformação de um projeto inicial, dessa caracterização que o Theo está dizendo, para o livro efetivamente, né? Bem, primeiramente essa história aqui que ela está folheando é o volume 2, né, o meu segundo livro lançado, do William e Mel, que era uma versão anterior à minha história atual, né? Como é que é? Enfim, dá pra ver que os desenhos estão um pouco ultrapassados, assim, não estão muito legais, na minha opinião, né? Assim, no meu passado, assim, eu não tinha muita prática, né? Quando que foi escrito esse? Esse aí foi em 2019. E, enfim, daí foi por finalzinho de 2019 que eu comecei a me inspirar bastante para aprender realmente a desenhar anatomia, essas coisas, né? E, então, por isso que os trabalhos anteriores a 2019 estão com um desenho um pouco infantil, assim, ainda, né? E, enfim, daí tem o volume 3, né? Que é a sequência desse que ela acabou de mostrar, que daí os desenhos estão um pouco melhores. Eu já não estava mais usando o Paint do Windows, né? Daí já estava usando outro programa. Daí dá até para notar um pouco da evolução do desenho ao longo do volume, né?
Enfim, e daí agora atualmente, né, esse universo assim que teve os 3 volumes, eu resolvi recomeçar ele, né, até para ter uma linguagem um pouco mais madura, um pouco mais adolescente, né, que era o caminho que eu tava percebendo que eu tava querendo ter, né? Daí agora eu recomecei essa história, né? Recomecei com os mesmos personagens, né? Alguns novos. Mas aí eu achei que seria melhor, assim, pra minha evolução, poder recomeçar a história, poder ter roteiros mais elaborados, assim, mais páginas, né? Uma outra linguagem de desenho, né? E daí que surgiram esses cadernos de desenho. Isso aqui é para essa nova história que se chama The Movie Makers, né? Que ela atualmente não tem. Isso aqui é do volume 2 que eu estou preparando também. E que ela atualmente não tem uma versão física, né? Mas ela está disponível digitalmente, né? Daí depois, se der, eu posso falar que está disponível na bio o link, né? Para você poder ver essa história, essa nova história do The Movie Makers. Ela está disponível na bio do Instagram The Movie Makers HQ, né? Underline. Se tu puder. A gente vai colocar na descrição. Vai ser um pouco difícil de digitar, assim, né? Então, depois na edição, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada, né? Enfim, e essa nova história, ela basicamente é uma grande homenagem a esses filmes, assim, né? Essa nova franquia, digamos assim, né? Nunca se sabe se vai realmente ir pra frente, mas do que eu fiz dos 2 volumes até agora, o segundo volume ainda não lançou ainda, né? Mas do que eu tô preparando, vai ser uma grande homenagem, assim, a esses filmes, né? Que me inspiraram, principalmente, né? Vai ser uma homenagem ao cinema, é focado na questão do cinema e uma homenagem também às artes, né? Assim, como ajuda a gente a se expressar, assim, né? E o que eu quero expressar nessa nova história é o despertar dessa paixão, assim, dos personagens, né? E questão emocional deles também, né? Questão muito humana que eu gosto bastante de desenvolver. E é isso. E esses bottoms? Nos conta um pouquinho a história desses bottoms. A gente tem esses bottoms que eu fiz dos personagens, né? Até pra campanha de divulgação, que foi uma ideia que eu tive meio que de última hora, assim, né? Mas deu pra encomendar e deu pra fazer a tempo, né? Feito pela mãe do amigo meu, né? Depois se der pra colocar o Instagram dela na tela, que é o Pop Bottoms, né? Enfim, daí a gente também fez os imãs, né? São todos os personagens. E é basicamente isso, assim. São os bottoms que estão à venda, R$5 cada um, né? Muito bacana, assim, Theo, esse processo de como tu chega a isso, né? E é uma riqueza pra gente, porque isso nos traz esperança, né? Acho que a gente precisa cada vez mais de esperança e acreditar que a gente possa ter um mundo cada vez melhor, né? Cada vez mais inspirador, que a gente tenha pessoas verdadeiramente íntegras, solidárias, né? Que pensem no coletivo, né? Com uma afetividade, algo que vá muito além do nosso umbigo, né? Enfim, porque o mundo não gira. Eureka! O mundo não gira em volta da gente. Aqui é notícia de última hora. Mas, enfim, eu quero te agradecer imensamente, né? Eu tive a grata satisfação, então, de conhecer o Theo aqui no Farol Literário em Torres, no Rio Grande do Sul. E pela primeira vez, né, poder estar vendo um pouco dessa produção por trás dos quadrinhos, o que é algo que é muito interessante, construído por um jovem, né? Então isso é mais instigante ainda. Então assim, Theo, antes da gente encerrar, o que tu gostaria de dizer, né, para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, né, que tu acha importante pontuar? Sejam vocês mesmos.
Eu acho que questão assim, se tu tem alguma coisa que tu gosta de fazer assim, e em questão de tempo livre assim, se tu conseguir se aprofundar nisso, não perde a chance assim, porque ainda mais se for uma questão artística assim, é algo muito importante assim para o ser humano, né? E é algo incrível, mágico, né? Assim, às vezes a questão assim de a pessoa pode estar assim num dia ruim, num dia que não tá sendo legal, e às vezes só fazer um desenho assim, né, escutar uma música, assim, ou criar uma música, assim, independente assim da vertente da arte assim que for, ou até pro hobby, não deixe de fazer assim se te faz bem, né? Ah, e para poder se aprofundar nisso, né? Assim, né? Principalmente a questão da arte, né? Que eu acho que é algo muito importante, algo muito legal, assim, questão do entretenimento também, né? E questão para seguir seus sonhos, assim, né? Basicamente, a questão bem clichê, mas eu acho que é importante. Theo, que bacana, assim. Eu te agradeço imensamente, porque tudo que a gente deseja é um mundo melhor para todos nós. E quando tu traz isso na tua fala, no teu desejo, na tua busca, né? E principalmente trazer a resiliência. Sim, o sofrimento faz parte da existência, faz parte, mas é isso, né? Como que a gente lida com os sofrimentos? E às vezes é isso, é escutar uma música, é desenhar, é conversar com alguém, né? É criar alguma coisa muito interessante, é dançar, é pintar, é escrever, né? Enfim, o que cada um de nós precisa, e isso é muito importante para os adultos, para que a gente, os adultos que têm que ter uma criança interna abastecida, feliz, né? Feliz, isso é muito importante, porque quando a gente é um adulto que tem uma criança feliz, essa criança feliz também nos traz muita força diante das coisas que a gente vive que são difíceis. Mas o adulto tem um papel extremamente importante com as crianças e os jovens, que é acompanhar, que é estimular, que é estar ali presente. Antes da pandemia, a gente costumava ver as pessoas, às vezes numa mesa, num restaurante, enfim, todos com os seus celulares, inclusive crianças muito pequenas. Incluindo eu. Olha só, incluindo o Theo, né? Mas algumas famílias tinham uma forma de comunicação que talvez a tua família preservou, mesmo que em algum momento vocês tivessem isso, porque tu traz uma produção muito bacana, assim, de como que tu vai colocando para fora os teus afetos. Mas tem muita gente por aí que não cria isso. E muitas vezes essas crianças acabam crescendo sozinhos. Sozinhos. Porque não adianta a gente estar numa sala com várias pessoas e não ter interação. E a pior solidão é aquela que a gente está com alguém, né? E aqui nós já vamos começar a filosofar. Então já vou parar por aqui, né? Porque eu começo a filosofar, já viu. Mas assim, Theo, eu quero te agradecer imensamente por esse momento. Por mais uma vez estar fortalecendo em mim, né? E com certeza em muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando, o quanto que é importante a arte para a saúde mental, né? Para a resiliência, para a vida. Então, que sejamos arte e poesia. E mesmo as rosas, né? Que nem já dizem por aí, podem ter os seus espinhos, mas tem os seus aromas, as suas cores e a sua beleza. Que a gente encontre a beleza que existe em cada um de nós e que sejamos luz a essa beleza que é nossa
e que também é do outro. Até o próximo.